Pronto. Então, para a gente compreender como se dá essa produção de riquezas, que é o mote da disciplina, porque a formação econômica está ligada também como aspecto importante essa formação, a gente acompanhar, a gente compreender como se deu essa formação econômica dos processos, a apropriação dessas riquezas, né? E a disseminação, a distribuição dessas riquezas. Então, esse é o movimento da disciplina. A formação econômica do Brasil passa por esses eixos. Primeiro, o processo de expansão, de instalação, expansão e consolidação do sistema capitalista, que está literalmente imbricado ou associado à questão do sistema colonial, implementação do sistema e a inserção do Brasil nesse projeto. E aí a gente vai ver que, nesse cenário internacional de produção de riquezas, uma mudança estava acontecendo, que era o quê? Né? Essa expansão marítima comercial europeia, que a gente falou dela semana passada, diz que a política econômica que conduz esses processos é o mercantilismo. Que esse mercantilismo ele não foi um padrão único para todos os estados-nação, mas que ele, de alguma certa forma, ele vai ter resquícios, né? Ter elementos que formem essa ideia do que é essa política econômica chamada mercantilismo. Muito dessa política econômica, inclusive na Inglaterra, que aí é um aspecto ainda mais interessante para você perceber, essa política econômica passa pelo metalismo, que é a acumulação de metais preciosos. Quanto maior for a quantidade de metais preciosos que um Estado-nação acumule, mais rico ele será, mais poderoso ele será. Por isso que as nações empreendem um processo, né, fundamental, um processo fundamental de busca de riqueza, busca de metais preciosos, busca de expropriar, porque como é que você vai fazer isso? Se você não é o dono, se a terra não é sua, você vai para uma terra, você vai expropriar, você vai realmente fazer aquilo que a gente costuma ouvir, né, ou ler, o saquear outras nações. E isso não foi diferente. A Europa foi expert nesse assunto, os Estados Unidos nem se fala, né? A gente tem inúmeros exemplos na história da humanidade que remetem a isso. Então, a autorização, quem está fazendo para a entrada, eu acho que é Robério, né? Né, Robério? Ah, tá. Vê. Então, aqui, peçam, solicite aquele link que o Roberto colocou, que é ele que está monitorando. Hoje eu não sou eu, não. Então, vamos ver nesse processo que a humanidade segue, da evolução da espécie humana, né, conforme, se é que a gente pode chamar de evolução, porque tem casos que é questionável e muito, né? Que a gente está regredindo como pessoas, humanas, na sua capacidade mais essencial de ser humano, né? E dando espaço para quê? Dando espaço para a busca incessante de riqueza, de busca de algo. O ser humano está realmente na expectativa de sempre querer mais. E, nesse sentido, o sistema capitalista parece que ele traduz, né, essas perspectivas do ser humano, mais que qualquer outro sistema. Vocês me dão um segundinho de licença que eu vou botar a comida para o menino. Menino é o gato. O que é que você quer, Will? Nem comer essa comidinha. Mas ele é muito dengoso. Aí entra para comer, é uma resenha danada. Aí veio.
Desculpe aí a interrupção, mas foi uma força maior, né? Não podia deixar o gato miando. Então, veja, nessa corrida do ser humano em busca, ele está sempre em busca de algo, ele está sempre em busca de riqueza, de acumular, de ter sucesso. Isso foi ainda mais ampliado com o próprio sistema capitalista, né? Então, nesse processo da evolução humana, vocês estão acompanhando aí na tela, tá? Aquela teoria, né, de que os homens, os seres humanos vieram do macaco, e aí, ou de um primata, né, e desse primata, ele vai se erguendo, né, chega nessa fase do homem sapiens, que é a fase do caçador, ele se ergue, e quando ele chega a isso, ele passa a ver o mundo no horizonte diferenciado. E essa perspectiva de ver o horizonte dá a ele a sensação de poder que é fundamental para os processos que a gente chama de busca, de luta, de conquistas, né, que ele vai travar. E aí depois a gente vê uma inversão disso aí, que é o homem vai se curvando para arar a terra, para depois manter a parte de construção de estrada industrializada, sempre com o trabalho manual, e, por fim, ele acaba no computador, na posição, de novo, né, acolhida assim, curva, que isso faz com que ele também passe a ver a vida de forma parcial, menor, de forma, vamos dizer assim. E aí, veja, quando o ser humano entra nesse estágio aqui, que é esse erectus, o Homo erectus, ele toma um vulto que a gente chama de progresso, né, no sentido de desenvolvimento, outras questões. Roberto vai liberar, João. Então, ele passa a ver a dimensão dos horizontes como uma perspectiva de poder. Isso é muito interessante. E quando ele se retrai aqui, já nessa configuração do homem atual, moderno, que é o homem que está trabalhando com os processos mentais, computação, com tecnologia, ele perde, tá? Ele perde essa dimensão de, vamos dizer assim, espacial, né, do mundo, da vida, do seu redor, e se encolhe. Isso, todos os profissionais na área de psiquiatria mostra que ele perde muito da sua essência nesse processo. Entre o Homo erectus, que é um homem que está mais voltado para a natureza, ele vive e ele depende dela, na caça tal, você pode ver que este ser humano, ele é mais longilíneo, ele é mais ágil, ele tem menos doença e ele tem algo diferenciado em relação, eu digo homem no sentido figurado, viu, gente? É ser humano, para não ficar o tempo todo ser humano. E quando ele se retrai, aí o que ele ganha de concentração mental, ele perde da capacidade física que a gente chama de interface com a própria natureza, certo? E aí é o perigo para muitos que pensam ecologicamente, porque diz que este ser humano aqui, curvo, que está na frente do computador, ele passa a ver a vida com olhos limitados, tá? Embora ele produza numa velocidade enorme artifícios que são formas indiretas de progressão, né? Mas em termos interior, em termos de capacidade física, ele perde muito com essa, inclusive com o sedentarismo, né? Pronto. Aí vamos para a segunda, as ondas de mudança. Segundo, Lynch e Cordes e Savage, né? Que são 3 especialistas adaptados por Toffler. Ele diz as ondas de mudança. Você tem
o que ele chama da curva da informação, tá? A primeira onda, ela durou cerca de 6.000 anos para o homem ter o domínio da natureza, certo? A segunda onda já é um salto, tá vendo? Qualitativo nessa curva da informação. Então, você tem as ondas do músculo, que é aquele quadro que a gente viu anterior, em contraposição às ondas do cérebro, certo? Então, curva da informação. 6.000 anos para o homem, o ser humano, dominar a natureza, a agricultura. Segunda onda, 300 anos para impulsionar a questão da Revolução Industrial. A terceira onda, que aí é um pulo, né? Um boom. A terceira onda é a informação, tá? É a onda da informação, e nessas duas primeiras ondas, você tem a produção em massa, tá? E onde a agricultura, ela tem um foco sobre tudo, assim, esse desenvolvimento. A industrial, a mesma coisa. Produção em massa de mercadoria, de produtos manufaturados, e isso aí vai desaguar nos mercados e movimentar a economia. A terceira onda de informação, ela entra no âmbito de serviços. Tá vendo aí? Serviços. Então, a informação passa a ser o carro-chefe desses processos, né? E os serviços passam a ser a tônica da produção de riqueza, tá? A quarta onda já é algo mais sofisticado. Articula informação e conhecimento. Então, a gente vive hoje, segundo os especialistas, numa sociedade de informação. E essa sociedade de informação nos permite ter um acúmulo gigantesco de informações e conhecimento já nos primórdios da nossa formação. E aí é aquilo de novo que eu coloco. Os processos conduzidos a nível de tecnologia da informação, de computação, de internet, eles têm uma dimensão enorme de estímulo ao cérebro, mas também eles provocam um cenário de letargia do corpo, que também é fundamental para que este organismo vivo possa fluir plenamente na sua capacidade produtiva, certo? E aí a quinta e a sexta onda está por vir, e nessa quarta onda, tanto a informação como o conhecimento, ela passa pelo estado também de espírito, seus interesses, tá? Os interesses que você tem, as suas afinidades, e aí é um campo muito subjetivo. E o economista futuro, vocês estão em processo de formação, ele tem que estar atento a esses insights, essas realidades, para poder ele ter condição de interagir melhor no mercado, certo? E aí os fatores da produção da economia, né? Você tem apontado aqui pelo autor os fatores de produção da economia. O primeiro e principal fator que durou muito tempo é a terra. A terra é a propriedade, e a propriedade da terra é a produção de capital real, né? E em torno da qual muitas guerras, muitas riquezas, né, foram produzidas. Tá? A segunda onda, claro, capital, né? Os fatores da economia: terra, capital e trabalho. E, por fim, o conhecimento. São os 4 fatores da produção da economia. Então, eu tenho a terra, e aí foram quase, segundo esse autor, 6.000 anos para você dominar a técnica da agricultura, do plantio, da melhor época, melhor safra, em termos de clima, de solo, de tudo, né? De equipamentos, de arada, etc. Então, depois, a onda seguinte que move a economia mundial vai ser o capital. E esse capital, ele vem
vamos dizer assim, embasado, né, em toda uma produção de circulação monetária, circulação de riqueza, tá? É a base do que a gente chama do impulso do sistema econômico mundial. E, por fim, quem produz essa riqueza é a terra, o trabalho. Sem o trabalho, nenhum processo a gente pode ver que vai ser dado naturalmente, vai ser dado assim no estalar de dedo. É o trabalho realmente que move, que transforma a produção. E, por fim, o conhecimento. O conhecimento hoje que estaria associado, né, ao domínio da TI, né, das tecnologias de informação, dos softwares, das redes sociais, internet, enfim, todos os mecanismos que permitem, né, a produção e a difusão desse conhecimento. Então, hoje, 55% da riqueza mundial, ela depende do conhecimento. Olha que esses dados são, veja, de 2000, viu? Fonte Maurício Abreu. O século XX é marcado pela era da informação, né? Então, hoje, uma criança de 9, 8, 7 anos acumula mais informação do que um adulto lá na Idade Média. Por quê? Porque ela, logo cedo, os pais, por força mesmo de querer ocupar a mente dessas crianças, sobretudo agora na pandemia, por força de entretê-los, de fazer com que eles fiquem familiarizados, né, com o mundo, né, o mundo da internet. Então, ele logo cedo providencia um aparelhozinho, um laptop, alguma coisa, tá entendendo? Então, nesse cenário de uma sociedade da informação, a gente vai observar uma explosão da informação e do conhecimento. Uma edição semanal do New York Times contém mais informação do que uma pessoa normal poderia ter tido acesso em toda a sua vida na Inglaterra no século XVIII. Isso é uma forma de vocês compararem a quantidade, né? Nos campos científico e tecnológico, o conhecimento duplica a cada 18 meses. Eu digo até menos, mas agora é 9, 10 meses. Muita informação em pouco tempo. Poluição da informação. Também você tem, por outro lado, outros aspectos. As informações, elas são dadas muito rápidas. Elas são dadas assim, tipo, mais toque, insight. E esses seres humanos, eles estão acostumados a receber essas informações acabadas. Eles não se preocupam em questionar, em produzir, em ir atrás, em reinvestigar se aquela informação até ela é fácil. Ele apenas é um receptor. Se você adentrar no universo da semiótica, que é o estudo dos signos, dos sinais, da comunicação através de signos e sinais, você vai observar que hoje recebemos mais estímulos vindos de todas as partes como informação, e aqui a gente absorve isso como informação, do que propriamente conhecimento. Veja a diferença. Uma coisa é você ter informação, você receber, e outra, que esta informação seja fidedigna, seja correta, seja factível. Outra coisa é você receber qualquer tipo de informação incompleta, tal, sem uma fonte, sem uma... E aí, aquilo dali representa o que todo mundo fala hoje, que são as fake news, né? Esse ser humano termina sendo vítima. E, ao mesmo tempo, ele é muito poluído, ele vai receber bombardeado diariamente de muitas informações nas quais o próprio cérebro humano não tem capacidade de absorver. Aí, o que é que acontece? Você vai criar indivíduos, pessoas, que elas têm baixa concentração, elas não se concentram nas coisas, porque elas são o cérebro está mecanicamente treinado para receber aqueles, sabe? Insights de informação e pronto. E esses conteúdos são superficiais. E, ao mesmo tempo,
Veja, dependendo da sua rede social e dependendo da sua... Você é bombardeado trilhões de vezes ao dia por temas e assuntos distintos ou até o mesmo, né? Como complemento agora, infelizmente, com esse falecimento de Paulo Gustavo, aquele ator, Minha Mãe é uma Peça, a gente viu quantas informações surgiram, até coisa que a gente nem tinha muita, sabe, que deu sucesso dele, mas a gente nem tinha muita, assim, notícia dele no dia a dia normal, assim, não tinha. Mas agora foi uma explosão, então o fato norteador disso foi exatamente o falecimento. E isso foi o suficiente para startar um bombardeio de informações sobre essa, de todos os níveis, de todas as matizes. Hoje, os executivos dedicam até 4 horas por dia para a leitura. Por que 4 horas por dia? Porque essas 4 horas por dia, elas são necessárias para a produção da sistematização dessas informações. E o economista precisa disso, tá? Por quê? Porque você vive, como eu disse, num mundo de informação em que é difícil você separar o que é uma informação consistente, fidedigna, do que é algo produzido e jogado lá de forma calculada para lhe ludibriar. Então, isso é uma tática, né? Criar informações falsas. Isso é uma tática, inclusive, que remete à Grécia Antiga, por incrível que pareça. Remete à Grécia Antiga porque, na Grécia Antiga, você tem ali os sofistas. Sócrates, que era um filósofo, ele vivia, treinava a mente, ele lia, ele era realmente dedicado a isso, para combater o sofisma. Porque ele dizia assim, que a dúvida em qualquer processo é fundamental para o crescimento humano, intelectual, né? E aí dizendo, quando você você não tem tempo de conhecer aquela informação, aquele dado, aí você fica à mercê do que chega. E vocês que serão economistas não podem jamais, tá? Não podem jamais prescindir de estar checando a razão, a fidedignidade das informações que chegam a vocês, porque vocês trabalham em cima de dados. E aí, os executivos dedicam até 4 horas por dia para a leitura, exatamente para terem escopo suficiente para não cair no esparrela. Já pensou você precisando de investimento, você está com dinheiro lá, precisando investir, e você vai ouvir, tá? Você vai ouvir indicações que não são corretas, não são fidedignas, o cara, e você, como um economista, você vai passar essa informação à frente, você vai ferrar o cliente. E se ferrar também, porque vai junto a sua fidedignidade enquanto profissional, a sua responsabilidade como profissional. Então, o século 20 e 21 inaugura essa quarta onda do conhecimento, que é associada à informação. E aí você tem também uma outra problemática, a ansiedade da informação, hiato, que é um hiato entre os dados disponíveis e a capacidade de você absorver esse conhecimento. E aí eu digo mais outra coisa, o processo, o tempo de processamento. Por isso que hoje tem muitos filhos que têm um problema de déficit de atenção. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Por quê? Porque como é que diz? Não é uma doença, provavelmente, é transtorno. Um transtorno, pronto. Exatamente. É um transtorno que precisa de concentração, de estimular uma área do cérebro que vai favorecer você a se concentrar. Isso é uma das sintomas, sintomático desse momento que a gente vem vivendo, dessa ciência da tecnologia da informação que está aí.
Porque você é bombardeado, o cérebro está acostumado a receber aquele estímulo, e pronto. Porque você não se preocupa em ir investigar essa informação e averiguar. Você não tem tempo, o seu tempo é exíguo, porque você tem que dar conta de muitas informações que chegam. E por que eu estou dedicando a aula para trazer isso à tona? Porque hoje, se você não tiver o conhecimento pleno de todas as perspectivas, em todos daquela decisão a ser tomada, você pode se ferrar e ferrar bonitinho, certo? A explosão da informação sobre a qual muito se comenta e escreve é também, em grande parte, a explosão da informação errada e mal organizada. A revolução digital apenas agravou o problema. Tá vendo aí? Nosso fascínio pela tecnologia nos faz esquecer o objetivo principal da informação, que é informar. Eu vejo, quando eu passo um artigo para vocês lerem, eu quero que vocês se informem, que vocês se apropriem, mas também que não fiquem naquela ali, não. Vocês tenham a oportunidade de processar essa informação. Então, eu vou entrar no outro âmbito daquilo que eu quero que vocês acompanhem. Veja, o cérebro da gente funciona da seguinte maneira. Ele precisa de estímulo, beleza? Mas ele também precisa de feedback, que a gente chama. Um processo de fixação daquele conteúdo. E é exatamente nesse processo que as pessoas se perdem, porque você está tão preocupado em se informar, em se antenar, como dizem, que você se esquece de voltar àquela situação, refletir sobre ela, pesquisar sobre ela e ter uma conclusão construída por você sobre aquele aspecto. Então, veja como você vai analisar um cenário econômico posto num mundo de turbulência se você é tragado pela primeira informação que chega. E se essa informação que chega, ela não for plenamente, tá? Se ela não for plenamente fidedigna, é como se você estivesse construindo todo um castelo de argumentação em cima de uma falácia. E é isso que a gente tem que ter cuidado. O aumento da largura da banda dos equipamentos de telecomunicação será inútil se os funcionários de uma empresa não compartilharem a informação que possuem. Já é outro dado. Não adianta eu ter todo um conteúdo se eu não passo esse conteúdo para vocês. E aí, vocês têm, através do celular, do iPhone, do Android, seja lá qual for, vocês têm a oportunidade de ter informação em tempo real na palma da mão. Vocês já fazem tudo, né? Na palma da mão. Então, os requisitos básicos para uma boa gestão do século XXI é o comprometimento, a colaboração e as informações eficazes. Estão vendo, né? Sem isso, sendo o conhecimento o diferencial estratégico da produção, é preciso tratá-lo com metodologias e ferramentas apropriadas. Processar dados, tratar informações e gerenciar o conhecimento. Esse seria o trabalho que o economista deveria ter. E aí, não só o economista, mas os teóricos da informação, os arquivistas, os professores na área de TI, todos deveriam se apropriar disso, né? E aí, para finalizar, ele diz que o documento sempre estará atrelado ao compartilhamento do conhecimento, a tomada de decisões, a concretização de negócios, processo de compra e venda e outras importantes ações. Por isso, as instituições deverão criar estratégia para gerenciá-lo de forma eficaz e rápida. Então, veja, todos esses processos, todos que a gente viu hoje, o que é que chama-nos a atenção é a questão do registro dessas ações através dos documentos, tá? Esses documentos ele tem que ter autenticidade, fidedignidade, integridade e ser acessíveis, tá? Então, documento arquivístico, a informação é registrada, produzida ou recebida no início,
na condução e na conclusão da atividade individual ou institucional e que compreende suficiente conteúdo, contexto e estrutura para fazer prova desta atividade. E aí eu vou pular agora, porque agora não tem mais... você tem aqui o cidadão, o Estado, o servidor, né, que atua nesse Estado, os terceiros e os órgãos. A gente vai ver que nessa cadeia de funcionamento, vocês estão vendo aí você precisa de agilidade, padronizar os processos, ter controle e ter segurança. Beleza. Mas que houve uma quebra nessa dinâmica aqui. Por quê? Sobretudo porque os estados, os países que hoje vivenciam essa ideia do capitalismo ultra, né, moderno, que é dos tempos atuais, ultraliberal, ele detona o Estado. Ele diz que o Estado não deve existir, nem os serviços essenciais desse Estado também não. Então, isso já quebra o paradigma, tá? E é sobre isso que a gente vai voltar agora para lá o passado, para entender como se deu essa evolução. Beleza? Alguma dúvida? Sim ou não? Perguntas? Não, professora, é tranquilo. É tranquilo, né? Então, veja, a gente vai ver no Brasil as fases de industrialização, mas antes de chegar a ela, tá? Que aí a gente vai fazer uma conexão. Eu vou dar um pulo lá no passado para chegar mais perto do século XX aqui, tá? Aí eu vou fazer isso, como é que a gente diz? Eu vou fazer isso com base nos textos que vocês leram. Então, eu pergunto a vocês fizeram a leitura bonitinho? Ficaram com alguma dúvida? Hein? Cadê? Que ninguém responde. As leituras que eu passei foi aquele História Moderna através de texto e o outro de Economia Mundo. Então, vamos voltar lá para o século XVI, tá? Veja, se no final do século XIII, início do século XIV, a Europa vivia um cenário muito caótico, né? E se colocava nesse cenário o quê? Uma série de possibilidades de sobrevivência, tá? A questão era sobrevivência. Era um período muito próximo ao que a gente está vivendo hoje e que poderá ficar ainda mais cruel, né? Então, as pestes, guerra, frio intenso, todo um cenário que a gente chama de dificultava a produção de alimentos, a economia. Olhe, o cenário não era muito favorável para a sobrevivência da humanidade. Então, uma das coisas mais difíceis no final da Idade Média, na média Idade Média, né, era conviver com a morte, por incrível que pareça, porque as condições de vida estavam tão adversas que se morria mais gente do que nascia, e nesse cenário de mortandade, você ainda tinha, agregado a isso, uma baixa imunidade do organismo, certo? Professora, então, a senhora sabe qual é a expectativa de vida nesse período? Rapaz, muitos não chegavam a 48, 50 anos. Muitos. E era muito, viu? E crianças, a mortandade era imensa. Realmente, a sobrevivência era algo muito, muito, muito difícil, né? E é esse aspecto que eu queria puxar para vocês, para dizer que a humanidade também já teve experiências bem dramáticas e já tem, né, diariamente. Eu acho que na nossa trajetória, a nossa saga enquanto seres nesse planeta é mais de muita dor e sofrimento, não acha não? Com algumas exceções. Por isso que quando há possibilidade das pessoas, como é que diz assim, desopilar ou fazer alguma coisa, elas bombam mesmo, né? Faz show sem poder.
que eu estou dizendo isso? Extravasam, né? A necessidade de extravasar. Eu estou dizendo isso porque nessa fase da Idade Média, a gente vê o final do sistema feudal acontecendo e a desagregação desse sistema, que por si só já era algo assim extremamente, vamos dizer assim, caótico, né? Porque aí você tem uma série de questões que estão postas. E aí você vai, junto a esse cenário, você associa ele o que a gente chama a dificuldade na produção das condições mínimas de sobrevivência dessa humanidade. E aí as doenças, as guerras, só na Europa passar 30 anos, de 1618, né, século XVII, mas em guerra não é brinquedo não, minha gente, pelo amor de Deus. Haja guerra, não pense que coisa não, porque é muito tempo. E aí, veja, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, que esse cenário, ele é um cenário extremamente difícil para fazer com que essa humanidade tenha um impulso. Eu estou colocando para vocês verem a dimensão da importância do que foi a expansão marítima comercial nesse período. A dimensão foi enorme. O apoio, a perspectiva, a mudança que isso vai trazer é algo realmente, sabe, louvável para a humanidade. É como se fosse uma luz no fundo do túnel, que aparece num cenário extremamente caótico. E aí, ao fazer isso, você starta outros processos. Você cria outras formas, né? Outras formas de produção de riqueza, de difusão dessa riqueza, de compartilhamento dessa e de fortalecimento desses estados e, consequentemente, o que a gente chama melhoria, né? Em toda. Poxa, é a mesma coisa, comparação, você está desempregado, não tem nada, você está sem perspectiva, você não tem a quem recorrer, é uma situação muito caótica, terrível. Aí, num dado momento, você consegue um emprego. Olha, tudo vai mudar. Como se, é impressionante, como se um estalar de dedo, uma luz abrisse no túnel, e você passa a ter, com esse recurso, por menor que seja, você tem um norte, você tem uma perspectiva que antes você não tinha. Então, algo semelhante aconteceu assim na Europa, e o impulsionador disso foi a expansão marítima comercial europeia. Não se tinha ideia de onde chegaríamos, né? Onde a humanidade poderia chegar com isso. E aí, nesse cenário, eu vou pedir a Robério, tá me ouvindo? Olha aí no teu e-mail, que eu coloquei o texto de Ciro Rezende para tu compartilhar aí na tela com os meninos. Vice? Antes desse slide. Aí, vê. A expansão ultramarina europeia, né? Ela vai se especializar não só na busca de especiarias de várias partes do continente, mas ela também vai se especializar na produção agrícola e em nível regional, né? E também nas manufaturas no sistema descentralizado de produção. E seu espaço econômico diminuído faz com que a Europa busque saídas alternativas, né, para outras frentes, né, de acesso a essas especiarias, de escoamento dessa mercadoria, de troca, etc. Então, veja, se de um lado as casas de Flandres, né, de comércio italiana, elas vão quase que monopolizar, né, o comércio que se tinha ali com a Ásia, né, com o Oriente. Então, imagine vocês quando entra nesse cenário
outros grupos econômicos e comerciantes, né, para impulsionar essa corrida. E a gente pode chamar nesse continente, né, nessas demandas que surgem dessas rotas terrestres, né, a gente pode ver o florescimento acompanhado a essa explosão de comércio, florescimento das feiras, as cidades, até aquelas fortalezas, né? Champagne, lá perto dos rios Reno, Danúbio, Sena, Loire, Roda, quer dizer, as rotas por onde passavam os rios eram facilitadores para que essas produções e essas mercadorias chegassem ao seu destino. E isso é feito através do controle das sociedades mercantis, que para a época foi um boom, né? Imagine você quebrar paradigmas, por exemplo, de moedas, de pesos, de medidas, de valor, né? Dessas moedas. Então, isso foi feito com o crescente controle das sociedades mercantis e passa pela Alemanha do Sul e Central, tá? Essas sociedades se beneficiaram bastante com o controle e exercitaram, por exemplo, a exploração das minas de prata da Turíngia, Reims, da Boêmia e da Hungria, para ter essas moedas como elemento de facilitação desse comércio, certo? Então, a partir de 1460, a gente vai ter uma situação bem avantajada, bem consolidada referente a esse período, né? E nas costas, das costas, né, do Atlântico, você vai ver as técnicas, a melhoria das técnicas de navegação impulsionada por Portugal, que associa a bússola, o astrolábio, tudo elementos que foram incorporados à cultura ocidental vindas do Oriente. A cartografia, todo esse incremento do transporte marítimo agravou duplamente um secular problema europeu, que é a escassez de metais preciosos. Onde buscar esses metais preciosos para facilitar esse comércio? Era a grande preocupação entre o final do século XV, meados do século XV a século XVI. Então, essa necessidade de alargar, né, esses suprimentos de metais preciosos vai fazer com que também impulsione a busca por novos continentes. Então, a Espanha parte na sua, o que a gente chama, na sua empreitada, né, de desbravar esses novos mundos, e é Portugal, por um lado, como eu já disse, controlando as rotas do Atlântico Sul e o outro as rotas do Atlântico Norte e Mediterrâneo. As raízes da expansão ultramarina do século XV estão primordialmente na fome de metais preciosos e no controle, que já vem desde a Europa do século XIII, e no controle, sobretudo, das especiarias que vinham do Oriente. Esses eram os dois modos principais. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Sim ou não? Os 18 participantes... Não, professor. E aí, as raízes da expansão ultramarina do século XV é para vocês não dormirem, viu? Vocês estão cansados. Tem que estar falando direto, né? Eu só estou aqui tentando entender como é que a senhora vai pular para esse slide aí, que a senhora está falando mas a gente marítima, mas porque é o seguinte, na realidade... vai falar da Era Vargas já, eu só estou esperando isso aqui. Porque na Era Vargas, eu vou fazer uma interrupção rápida aí pelo seguinte. Porque eu comecei a mostrar a vocês porque aquela atividade do TST, que eu queria que vocês acompanhassem em tempo real toda essa movimentação que estava sendo feita pela preservação da memória do Poder Judiciário no Brasil, tá? Foi isso que eu comecei a falar no início, não sei se todos já estavam aí. E aí, por que eu pedi para que vocês olhassem esses slides da Era Vargas? Por quê?
Vargas vai ser o divisor de águas aqui no Brasil, enquanto estadista, para impulsionar, certo? Essa questão da industrialização e impulsionar, sobretudo, o que a gente chama o comércio em larga escala com outros países, sobretudo na Alemanha e etc. Então, na realidade, esse aspecto da industrialização do Brasil era para mostrar exatamente, como é que diz? Para que vocês entendessem o contexto do qual eu pedi para vocês assistirem o vídeo, porque a gente vai trabalhar isso mais na frente, tá? Então, Roberto, pode tirar esse vídeo daí, porque eu queria mostrar vagas, algumas coisas, para vocês entenderem e não tiverem dificuldades na hora de assistirem aquele vídeo que eu passei. Porque, na realidade, a gente vai tratar isso mais lá na frente, tá, Yuri? O que eu quis pontuar... Agora, o que eu quis pontuar é que esse vídeo que eu passei, esses slides que eu passei como atividade para vocês assistirem, era para que vocês acompanhassem em tempo real, porque isso foi ontem, né? O movimento que está sendo feito a nível nacional pela preservação da memória. E como essa preservação da memória do Tribunal Superior do Trabalho passa pela questão trabalhista, e a questão trabalhista no Brasil tem a ver com Getúlio Vargas, e muito, porque ele foi que sistematizou, ele que organizou, ele que estruturou, né, o Estado brasileiro, literalmente, com um organismo capaz de promover toda a condução do desenvolvimento da sociedade, tá? E, em face disso, vocês vão ter uma trajetória nesse vídeo que talvez vocês fiquem pensando, poxa, por que a professora passou isso? Aí eu quis trazer esse slide para vocês verem que a gente vai tocar nesse assunto mais lá na frente, tá? Não vai ser em vão, não. A gente chega lá, tá? E aí, Roberto... da CLT, né? Desse período dele, né? CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, para mostrar como o sistema capitalista ele muda aqui no Brasil, como essa mudança vai atuar no sentido de promover a alteridade das relações capital e trabalho e também nas relações do sistema capitalista interno, certo? Sobretudo, agora com essa ideia do atual ministro da Economia de trabalhar nessa linha, né, do neoliberalismo, e é por isso que a gente vai dar uma viagem aí em Vargas, beleza? Roberto, tá me ouvindo? Pode tirar, viu? Roberto, tira esse e bota o que eu mandei para o teu e-mail, que é o texto de... Qual é o nome dele? Ciro Rezende, para os meninos verem. Certo? Ok. Tá no teu e-mail. Aí vê. Então, apesar do aumento da produção nas minas da Europa Central, não tinha sido suficiente a produção de metais para dar a dinâmica que o momento comercial permitia, tá certo? Então, as raízes da expansão ultramarina do século XV estão primordialmente associadas na perspectiva de Ciro Rezende na fome de metais preciosos para a Europa, ou a fome que a Europa tinha de metais preciosos, tá? Que já vinha desde o século XIII, atravessa o XIV e o XV, após a crise geral do século XIV, que é esta crise econômica que eu falei, com peste, com guerra, com doença, com mortandade, com aquela, como é que eu disse, baixa nível de nutrição, porque as pessoas, o frio terrível que deu, não vingou muito a plantação e a turma morrer de fome, enfim. É esse cenário caótico do século XIV que vai... Interessante a história da humanidade e a nossa também. Pode observar. A gente tem um momento nas nossas... A história da humanidade mostra isso.
um momento de retração seguido por de avanço. Pode observar que todo o trajeto, né, da história da humanidade, ele está marcado por isso. É difícil você ter, por uma questão ou por outra, um momento de paz pleno, não é? De tranquilidade. Sempre há alguma coisa, a gente nunca está, olhe bem, a gente nunca está satisfeito, a gente nunca está realizado, a gente está sempre em busca de algo. A gente nunca está no equilíbrio, né? E seja de qualquer que se a gente está no emprego que a gente queria muito, a gente quer outro. Se a gente está nesse emprego, a gente queria um pouco mais de descanso. Se a gente queria ter um apartamento, a gente tem um apartamento ou uma casa, a gente quer outra de campo. Se tem a de campo, a gente quer uma de mar. E por aí vai. Se tem um carro, quer outro, mais novo. Se tem um que como é que se diz? Mecânico. Aí vem outro, que o pai todo é automático, você vai para o automático. E isso vai movendo a história da humanidade, sempre em busca de algo, certo? Então, a economia comercial, após a crise geral do século XIV, ela é altamente monetarizada no século XV. Veja, enquanto aquele cenário caótico no século XIV advém, logo no seguinte, uma série de outros fatores impulsionam, né, todo o trabalho que a gente chama, impulsiona todo um trabalho de conquistas, tá? Então, o início dessa expansão se deu, falando de conquista, na conquista de Ceuta, em 1415, que foi o ponto fundamental para as rotas transarianas de ouro, vinha dessa região de Ceuta e tal. A crise geral do século XIV foi uma crise de crescimento, né? A busca por alimentos constituiu também uma causa da expansão. Os fatos cartel do século XIV, o impulso também nas navegações, marinheiros ingleses, portugueses, escandinavos, vão ampliar as rotas de pesca, aventurando-se no Atlântico. E Ceuta é também importante centro produtor de trigo. E isso vai fazer também com que essas culturas se misturem, né? E essa motivação, esta é uma forte motivação para Portugal, que sofreu nada mais, nada menos que 21 crises de subsistência. Vocês acreditam nisso? 21 crises de subsistência devido à quebra da colheita, meados do século XIV, final do século XV. Então, e eles são insistentes, resilientes, que a gente chama nesse sentido, né? E os venezianos, que inauguraram uma retomada da expansão europeia, introduzindo a sistemática plantação de cana-de-açúcar nas ilhas do Mediterrâneo, abastecendo a Europa com um novo e rico alimento, inclusive rico em calorias, né? Vocês sabem que o açúcar aquece o organismo, faz com que a gente aumente a produção de nossas demandas, que isso nos dá ânimo para... por isso que a energia, né? Quando você come muito, fica diabético. Tudo é assim. Olha, sei não, viu? Ao lado dos metais preciosos e dos alimentos, também as especiarias motivaram, né? De forma, claro, não principal, mas secundária, essa busca desses novos mercados. As especiarias, em termos genéricos, você tem de origem animal, vegetal. Nesse sentido, você tem a pimenta, a canela, noz moscada, gengibre, o cravo, o açafrão, o âmbar, o almíscar, aloés. Você tem o sândalo, o incenso, a cânfora, o sal, né? Usados muito, 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 muito na produção de ungüentos, na produção de remédios, na produção de aquecimento, que vai ajudar também no aquecimento. Isso tudo, minha gente, vai promover um bem-estar e uma melhoria no corpo biológico.
o bloqueio que os turcos estabeleceram também no Mediterrâneo Oriental em 1450, ativa a ideia de busca de novas rotas, tá? E aí, essas fontes, essa busca dessas novas rotas, dessas fontes produtoras, elas se localizam além, né, do Oriente, tá? Beleza? Olha aí para vocês que não olharam o texto. E esse bloqueio explica a razão que levou à circunnavegação portuguesa na África. Olha, se Vasco da Gama, se Pedro, né? Meu Deus, Cristóvão Colombo, todos os navegadores, Pedro Vaz, tivesse hoje nesse cenário aqui, eles não iam ali para a esquina, porque ele não podia fazer a volta ao mundo. É triste dizer isso, mas a gente chegar no século XXI para ouvir, olha, minha gente, sei não, viu? Mas foi a ideia de que a Terra era redonda no século XIV que leva Portugal a fazer o quê? A circunnavegar. Tá? Professora, Oi. mas a gente só está nesse cenário atual por causa dessas grandes navegações que integraram o mundo. Senão a gente não estava todo integrado e não haveria essa transmissão internacional. Sim, filho, estou questionando hoje o pessoal desacreditar ou desconstruir a ideia de que a Terra é redonda. Tá entendendo? Sim, sim. O bloqueio que os turcos estabeleceram, o bloqueio que os turcos estabeleceram no acesso a esse material, essas especiarias que vinham da África, do Oriente, no Golfo da Guiné, faz com que a região denominada como Costa do Ouro vai acelerar em 1482 para chegar à costa da Índia, que é a região de produção dessas especiarias em 1498. Se as razões dessa expansão europeia, né, foram necessidade de maior suprimento de metais preciosos de alimentos, principalmente de trigo, da viabilização da expansão. Veja, ninguém se aventura ao mar, um mar diverso, que não é brincadeira, se você não tiver uma motivação muito grande e uma necessidade. Tudo que faz com que você saia desse cenário e que lhe impulsiona para buscar algo melhor é realmente a necessidade. Então, a necessidade de sobrevivência, eu acho que, em primeiro lugar, de especiarias, de busca de alternativas, faz com que Portugal se lance, né, nessa empreitada das navegações ibéricas, né, e passe através de condições geográficas privilegiadas para a navegação do Atlântico, a promover a conquista desses mares, tá? Então, nesse país havia condições geográficas privilegiadas para a navegação atlântica, escassez de terras propícias ao cultivo do trigo. Olha, as terras eram rochosas, pouco se dava. Então, vai buscar isso em outro lugar, né? Quando você não tem, você vai buscar. Antiga associação comercial com Veneza na redistribuição das especiarias para o norte europeu. O espírito cruzadista, né, daquelas cruzadas que é lá levar a fé cristã, via a expansão como uma continuação da reconquista lá de trás. E aí, um Estado pobre e precocemente centralizado, baseado desde o final do século XIV, com uma aliança de interesse de ordem comercial entre a monarquia e os elementos burgueses, faz com que Portugal seja o pioneiro na construção do Estado-nação, certo? Desde a tomada de Ceuta em 1415 até a descoberta dos Açores em 1469, quantos anos? Faça a conta aí. O ouro norte-africano, ali, presta atenção aí como a África é incorporada primordialmente nessas rotas e como ela passa também a ser saqueada com a América aqui,
América do Sul, América Central foi saqueada. E aí o ouro norte-africano e os cereais estiveram na razão das primeiras motivações portuguesas que introduziram o cultivo do trigo sistematicamente nos arquipélagos do Atlântico. Depois, até 1473, a busca de escravos importantes em país de baixa densidade demográfica intensificou, bem como o ouro, a pimenta e o marfim. Isso são as palavras literalmente colocadas por Ciro Rezende, tá certo? E aí, veja, a adoção de progressos técnicos também foram observados como avanços tecnológicos. Métodos de perfuração para a produção de água através de cacimbas, drenagem, ventilação da terra, né? E nas costas atlânticas, as melhorias das técnicas de navegação possibilitaram esse progressivo, né? Essa progressiva navegação de como é que a gente chama? De mares abertos, em contraposição àquela navegação de cabotagem, que era mais próxima, né? Dessas, e mais rústica. Né? Todo esse incremento de transporte marítimo agravou, né, também um secular problema europeu. Mais uma vez, agravou a situação, a necessidade, impulsionou a necessidade de que esses, como é que se diz? A necessidade de que esses buscassem alternativas, né, no caso, para a produção de metais que pudessem impulsionar o progresso. E o comércio, né? As especiarias podem ser tornado o motor da expansão portuguesa. Eles realmente buscavam ter o domínio dessas especiarias no lugar daqueles grupos, aquelas casas de comércio que dominavam tudo que vinha através do Mediterrâneo, né? Então, a trilogia, segundo Ciro Rezende, que é o ouro, o trigo e as especiarias, foram as motivações que impulsionaram a expansão baseada no sistema econômico comercial, ou a expansão do sistema econômico comercial. Esse sistema econômico comercial é o start, né, preliminar do que viria a ser, lá na frente, essa expansão do sistema capitalista, a consolidação desse sistema e, consequentemente, a sua ampliação de forma absurda, né? Então, veja, talvez jamais se imaginasse que Portugal seria pioneiro da globalização e que essa globalização estaria hoje aproximando culturas, povos, continentes, uma série de economias, né? E aí, veja, geografia, mas também culturas alimentares, né? Diferenciadas. Então, nesse contexto, a gente pode também inferir que o Brasil, ele é o reflexo, ele é a síntese de todo esse cenário, né? A síntese por quê? Porque ao trazer a mão de obra africana para o Brasil, ela não vai trazer só o que a gente chama só a mão de obra, né? Só a força produtiva que esta mão de obra poderia trazer. Ela vai trazer cultura, ela vai trazer crenças, ela vai trazer conhecimento, sobretudo conhecimento. Olha, se você for ver, as primeiras universidades no Oriente se deu através no continente africano, o ouro, o trigo, o milho, isso tudo são culturas que vieram sendo introduzidas no Brasil ao sabor dessas trocas. São trocas, o comércio são trocas promovidas
em o que a gente chama em diferentes continentes, com diferentes povos e com fins diferenciados também. Do mesmo jeito, essa expansão vai promover guerras. E essas guerras, por controles de rota, elas serão muito frequentes na Europa, tá? Como também guerras pela posse de novas terras. E aí, veja, impulsionando uma expansão baseada no sistema econômico comercial, que deles necessitavam em maior ou menor escala para poder manter o ritmo do crescimento e revelaram à Europa um novo universo econômico em fins do século XV. Aí, veja, se a gente comparar o cenário de retração do século XIV com o século XV, a gente vai ver que a Europa deu uma impulsionada fantástica, né? E a ampliação sem precedentes desse universo econômico, do sistema comercial, levou a uma divisão social do trabalho em escala mundial. Olha aí a divisão social do trabalho e a maximização da forma de extração de excedentes. Isso foi feito via diferença nos preços de compra e de venda, que, por sua vez, possibilitou uma acumulação de capital geradora de um novo sistema econômico, que foi o capitalismo. Veja, do século XIV para o século XV, a gente está numa transição de um sistema feudal para um outro que ainda não se sabia o que seria. Essa transição, ela se consolida no início, que a gente chama, no final do século XV e início do século XVI. E o século XVI já é conhecido como o século da riqueza, da expansão, o século do, que a gente chama de, como é que diz? Fortuna, da esbanjação, da prosperidade. Veja, eu disse a vocês que todo momento de retração vem um outro de progresso. É impressionante, mas ocorreu isso. Esperamos que o Brasil, chegue, né? Nesse momento. Aí, um ciclo, né, professora? O quê? Como, Rafane? É um ciclo, né? Pois eu não sei nem te dizer se eu poderia chamar de ciclo. E às vezes eu sou meio assim cismada com essa história de ciclo, né? Porque tem ciclos que nunca acabam. Por exemplo, a economia açucareira, o pessoal diz, foi o ciclo da economia açucareira. Não, o ciclo é aquela ideia de que início, meio e fim, né? Mas ela permanece. Veja, hoje, em outros estados, Pernambuco, que era o início, como é que diz, a origem, né, dessa produção todinha se fortaleceu aqui no estado, e hoje é São Paulo que é o foco da produção sucrocoleira. Aí é como se eu dissesse que era ciclo acabou para Pernambuco, mas não é uma economia nacional que se movimenta, então fica assim, cismada com essa ideia de ciclo, sabe? E a história, eu acho que ela é um contínuo. Na realidade, a história é um contínuo. Ela tem, vamos dizer assim, avanços e recuos, tá? Mas ela também, ela se ressignifica. Então, a ideia que você pensa, porque é em ciclo, talvez seja também por isso, né? Às vezes eu fico pensando, será que é mesmo? Tal? Eu me questiono muito com isso. Mas, veja, a gente ressignifica. E é como se... Na realidade, às vezes eu fico pensando se a gente não estaria preso aqui, numa bolha. Eu não sei se vocês assistiram um filme com aquele... Como é o nome dele? Que fazia o Máscara. Em que ele foi criado numa redoma. E ele nunca tinha visto o mundo externo. Tudo que ele... Jim Carrey. Sim, Jim Carrey. Tudo que ele pensava estava ali, naquela bolha, né? E a vida dele era toda manipulada por aquilo ali. Tudo era artificial. Eu fico, às vezes, pensando... É uma viagem, né? Claro. Mas eu fico pensando se a humanidade não é isso. Por alguma coisa, né? O show de Truman, exatamente, Emerson. E aí eu fico pensando, por quê? Porque o passado está sempre presente na gente. Não adianta você dizer, porque eu jamais vou ser igual ao meu pai. Mentira! Você vai ter, sim, elementos do seu pai e de sua mãe.
Você pode ser melhorado, mas você não pode negar esse passado. Tá entendendo? Ele pode ser ruim, eu posso falar, mas está ali, é a sua genética cultural, cara, também. Não é só a genética biológica, não. Tá? E aí, eu fico pensando, veja, nessa ideia de ressignificação, porque hoje, se o Brasil não cair na real, a gente via num progresso, assim, num rumo, assim, até no sentido de se consolidar como um país de desenvolvimento, né, de ponta. A gente tem muita coisa para ser assim, temos mão de obra farta, temos terra, temos água, temos recursos climáticos distintos para tudo que você imaginar. Então, eu acho que a gente, em termos geográficos e naturais, a gente é muito privilegiado. E em termos de país, a gente só não é mais. Por quê? Porque a gente... E eu peço licença a vocês, se vocês não ficarem com raiva de mim, não fiquem, podem questionar, mas eu digo, o Brasil, eu fico questionando aquele hino, né, do Brasil, hino nacional. Por quê? Dos filhos teus, só és mãe gentil, ó Pátria Amada Brasil. Eu não acho que o Brasil é uma mãe gentil, não, para o seu povo. Não acho, não. Porque, sobretudo por aqueles que vieram egresso das senzalas, que esse contínuo, aquele fosso social que se abriu no Brasil desde 1888, né, com o fim da escravidão, ainda não foi solucionado, poxa. Veja quantos séculos a gente tem de 1888 para cá, quantos... 1988 fez 100 anos. 1988, 100 anos. 2000 e quanto? 2088, né? 200 anos. E eu acho que a gente caminha lá e não sai desse fosso, poxa. E, sobretudo, em quê? É uma visão que é diferente da Alemanha. A Alemanha não pensava assim. Não pensava. Ela pensava no todo, tá entendendo? E essa questão de promover diferentes formas de desenvolvimento, eu acho que é fantástico na Alemanha. Por isso que ela consegue se soerguer de 2 guerras, de toda a retaliação que recebeu no Tratado de Versalhes, ela consegue se erguer em pouco tempo, ser o que é hoje. É uma das economias mais fortes da Europa. Está entendendo? Acho que talvez hoje ela e a Inglaterra despontam como as 2 mais fortes. E aí eu digo a vocês, depois de tantas guerras, depois de tanta... Tem menos 5 minutos de aula. Pois é, já vou terminar. Eu li a primeira parte do texto, né? Na verdade, a terceira, né? Certo. 3 minutos. Então, só para concluir, veja. A educação do povo é o que eu vejo que é a pior forma de se conduzir esse país. Para mim, é o ponto central de todas as crises que a gente vive, política, econômica e social. É a falta de investimento em educação. E só para concluir mesmo, eu digo a vocês o seguinte, que na República de Weimar, antes, inclusive, da Primeira Guerra Mundial, ele investiu em todas as frentes na educação, desde ensino primário, médio e tal. E tinha um detalhe, quando as pessoas chegavam no ensino médio, né? Fundamental, o maior é o médio, né? Eu sempre falo. Quando chega nessa já perto, eles tinham a opção de escolher se gostariam de fazer algum aprendizado, uma educação voltada para o que a gente chama, para a manufatura, para os serviços braçais, para carpinagem, ou se eles preferiam algo mais associado às humanas, à área de medicina e tal. De maneira que essa educação ela era trabalhada para produzir mão de obra qualificada em pouco tempo. E é isso que o Brasil não tem. Você passa 8 anos, desde pequenininho, você estuda inglês.
Mas para você dominar o inglês, depois de 15 anos de escola, seja primário, fundamental ou médio, você sai sem saber falar inglês. Isso é um absurdo, minha gente. Isso, então, e outra, se você não fizer, reprova. Ainda tem isso. E então você fica tatuando, enxugando o gelo o tempo todo. E aí, quando chega no último ano, exatamente, Emerson, aí você vai falar espanhol. Qual é? Eu não entendo isso. Então, é preciso encarar a educação em todas as frentes como algo não só necessário, mas urgente para esse país. Agora mesmo as universidades estão para fechar, universidades públicas. E a sociedade está paralisada, não faz nada. Então, gente, essa é uma coisa realmente a se preocupar. A UFRJ disse que não tem dinheiro de custeio para pagar luz e água. A rural, a mesma coisa. Daqui a pouco a gente não pode ter mais aula. Não é lindo isso? Aí, minha gente, enquanto a gente não conseguir romper essas barreiras, exigir dos nossos sacanas governantes que só pensam em seus bolsos, algo que realmente transforme a sociedade, da origem, da parte mais simples até o topo, a gente não vai sair de onde está. Muito obrigada. Vou deixar o próximo texto para vocês lerem. E aí peço que vocês visitem aí em tempo real, essa comemoração dos 80 anos da Justiça do Trabalho, porque a gente vai mais lá na frente tratar dessas relações capital-trabalho aqui e como houve um retrocesso de 2016 para cá. Um grande abraço a todos, virtual. Boa noite e vamos para a aula. Tchau. Obrigada, professora. Boa noite. Tchau, Emerson. Tchau, Júlio. Boa noite. Tchau, Yuri. Boa noite. Tchau. Boa noite. Bruno, Rejane, Persília, Jéssica. Tchau a todos. Roberto, muito obrigada. Tchau, professora. Oi. Tchau, Rafane. Boa noite. Tchau. Tchau, Rafane.